Rogério Marinho. Por favor, Caian, pode dar início à entrevista, daqui a pouco eu participo com vocês. E a gente está falando nesse momento aqui a poucos metros do plenário do Senado, que está neste momento tomado pela oposição, que faz ali uma ocupação pacífica do plenário aqui do Senado e também na Câmara, tentando ali pressionar justamente para a votação de pautas oposicionistas. Ao meu lado, justamente o líder da oposição aqui no Senado, o senador Rogério Marinho. Senador, então, até onde vai essa ocupação e o que exatamente o bloco deseja para, nas palavras do próprio senador Flávio Bolsonaro, pacificar o Brasil? Bom, acho que o senador Flávio disse com muita propriedade que nós desejamos é pacificação e diálogo. Vejam, há quase 15 dias eu, como líder da oposição, tento falar com o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional. Nada contra o seu alinhamento com o governo, nada contra as suas preferências do ponto de vista da política. Agora, não dá para um presidente do Congresso Nacional não conversar com a oposição, até porque nós estamos vivendo uma crise institucional muito grave que afeta todo o país e afeta também o Congresso Nacional. Nós estamos assistindo uma escalada de arbitrariedades, de invasão de competência, de transgressões à Constituição feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, e o Congresso precisa reagir. Ontem, um senador da República, voltando de uma viagem, recebe tornozeleiras. Ora, se ele quisesse fugir, ele ficaria nos Estados Unidos. Então, se tivesse necessidade de tornozeleira, que fosse feito anteriormente e não agora. Claro que o sentido não é evitar fuga, porque não há risco de fuga, É, de alguma forma, reafirmar uma autoridade que deveria ser validada pelo plenário do Senado da República, já que as medidas que foram impostas ao senador impedem a plena atividade do seu mandato parlamentar. A principal liderança política brasileira hoje no campo da direita, que reúne milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas do Brasil, o presidente Bolsonaro ontem foi alvo de mais uma perseguição, de mais uma arbitrariedade. E vejam, literalmente decretada o fim da democracia no Brasil, porque um dos argumentos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro foi que as manifestações que ocorreram nas ruas estavam acontecendo para, de alguma forma, pressionar ou coagir o tribunal. Ora, se manifestação pública, se povo nas ruas, se crítica a entidades constituídas, se pessoas que se expressam são ameaça ao poder judiciário e à democracia brasileira, então esqueça a democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, em nome da democracia, ataca a democracia. Nós estamos aqui, infelizmente, tomando essa medida que nós não gostaríamos de ter tomado, para que o presidente do Congresso se dispõe a conversar conosco e paute projetos importantes que vão desanuviar o clima e permitir que haja tranquilidade e normalidade seja restabelecida no nosso país. Entre esses projetos está o impeachment de Alexandre de Moraes. Já são 29 pedidos na gaveta de Davi Alcolumbre. O que leva o senhor a crer que dessa vez essa proposta será pautada? Olha, é evidente que o ministro Alexandre de Moraes, e essa é uma opinião que eu tenho, e reafirmo, comete uma série de crimes de responsabilidades que devem ser punidos com apuração, com abertura de um inquérito para apurar esses eventuais ilícitos e constatando o que eu estou afirmando aqui, afastá-lo do exercício da condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma disposição ou um dispositivo constitucional, cabe ao Senado pelo Congresso atualmente procrastinar ou evitar a instalação deste processo tem gerado muitos transtornos à democracia liberal que todos nós defendemos. E por que eu digo que o ministro incorre em crime de responsabilidade? Bom, eu poderia dar dezenas de exemplos, mas vamos lá. Como é que um juiz da Suprema Corte julga um caso em que ele é réu? Desculpe, que ele é réu não, que ele é a vítima, que ele se diz vítima. Como é que ele julga um caso em que o réu
é alguém que é sabidamente seu adversário, seu inimigo, né? Como é que ele julga um caso em que ele pré-julga, que ele antecipa o resultado do julgamento, né? Em que ele impede o direito dos réus à ampla defesa, aos elementos de prova? Então, são vários os indícios de que o ministro incorre em crime de responsabilidade, que está previsto na Constituição. Nós já temos 38 assinaturas de senhores senadores e senhoras senadoras, né? 38. Faltam apenas 3 para termos uma maioria absoluta aqui, né? E o que nós queremos é que o presidente Davi entenda que, numa democracia, é necessário que as pessoas votem, né? Da mesma forma que defendemos a tramitação do projeto de anistia, né, para que haja uma reconciliação na Câmara e no Senado, que esse projeto tramite, nós defendemos também que tramite o inquérito, ou seja aberto o inquérito para apurar esse crime de responsabilidade, esses crimes de responsabilidade reiteradas que nós entendemos que foram praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Antes da gente passar a bola para Adriana Araújo, já que o senhor tocou no assunto de Alexandre de Moraes, houve uma série de denúncias por parte de jornalistas americanos, um consórcio de jornalistas, em que são atribuídos prints, né, da equipe de Alexandre de Moraes, em que eles estariam, né, selecionando as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, e uma maneira de prendê-los, de deixá-los na prisão, seria vasculhar as redes sociais dessas pessoas. É isso que diz a reportagem. O que a oposição pode fazer em relação a esse caso? O que a oposição pretende fazer em relação a esse caso? Mais um pedido de impeachment, trazer os assessores aqui no Senado para que eles se expliquem? Nós estamos aditando o pedido de impeachment que já foi formulado, né, com essas novas informações. Eu acredito que virão outras, né? Me parece claro, né, aquela expressão, né, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é, né? Então, muitos têm chamado a direita de golpista, de fascista. Essa é uma técnica, uma estratégia fascista, nazista. A gente está lembrando aqui a Alemanha até a Segunda Guerra Mundial e o regime de Mussolini, onde as pessoas eram identificadas pela sua condição política. Então, o que o grupo que o Alexandre de Moraes colocou no Tribunal Superior Eleitoral, pelo que foi revelado na imprensa, né, elencava as pessoas em 2 grupos, os positivos e os negativos. Então, os positivos eram aqueles que foram identificados, né, por uma varredura, alguma citação, né, em que essas pessoas se identificavam como anti-Lula, anti-PT, ou faziam alguma crítica ao STF. Então, isso era motivo para prender essa pessoa. Se a pessoa não tinha nenhuma crítica, era motivo para soltar essa pessoa. Então, você tem um tribunal que deveria aplicar a lei, e esse tribunal ele se constituiu para perseguir adversários políticos. Isso é muito grave. Aliás, tão grave como a fala do então juiz auxiliar, o Ayrton, né, quando se dirige ao Tagliaferro, também foi publicado nessa mesma série aí do Vaza Toga, mais anteriormente, quando ele afirma o seguinte: olha, se você não está achando nada contra essa revista, com esse deputado, use a imaginação. Então, se buscar construir provas para perseguir um adversário. Toda a pena que se puxa vem uma galinha inteira, né? Está escabroso esse processo, é muito sério o que está acontecendo, independente de espectro político de direita ou de esquerda, trata-se do Estado de Direito, né? Isso contamina, isso compusca todo esse processo que já está contaminado pela maneira como ele se constitui, né? O único presidente da República, desde a redemocratização, eu estou falando de 1985, que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, é Bolsonaro. Nem Lula, nem Temer, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Collor, ninguém foi julgado pelas instâncias superiores. Todos tiveram a condição de deixar a sua condição de presidente serem submetidos a um processo na primeira instância. Apenas o presidente Bolsonaro está numa câmara de gás, no local em que os juízes que lá estão, né, o Dino é seu inimigo juramentado, tem ação contra ele, ação judicial contra ele, né? O Zanin tinha sido advogado particular do presidente Lula, que demonstra todo dia o seu rancor
contra o ex-presidente Bolsonaro. Senador. E não precisa falar, né, da forma como se comporta o condutor do processo, o senhor Alexandre de Moraes. Senador, Adriana falando aqui com o senhor, só explicar para o nosso telespectador e ouvinte, tivemos pequenas oscilações aí no nosso sinal, mas foi possível compreender perfeitamente a posição do senador Rogério Marinho. Eu queria te fazer uma pergunta, senador. Hoje, assistindo a entrevista coletiva das lideranças aí do PL, agora esse movimento que ocupa as mesas da Câmara e do Senado, a gente vê as lideranças que são muito próximas do PL, muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele núcleo raiz que está sempre defendendo a posição que é a posição do ex-presidente. Mas, no entanto, a gente sente hoje o silêncio de lideranças de partidos como PP, Republicanos, União Brasil, partidos que nesse momento, lideranças que inclusive têm um posicionamento muito crítico em alguns pontos em relação ao governo Lula, preferem observar nesse momento e consideram, e essa é a apuração que eu trago para te fazer essa pergunta, consideram que não tem certo nessa história, que os filhos de Bolsonaro erram, que há excessos judiciais e que o tom do presidente Lula também é incorreto na questão do tarifácio e prejudica o Brasil. Então, o que eu quero perguntar para o senhor é, a ausência dessas grandes e fortes lideranças de outros partidos não mostra que esse movimento que agora ocupa a Câmara e Senado e esse movimento que defende impeachment de Alexandre de Moraes é um movimento do núcleo bolsonarista e do PL e não um movimento de oposição? Bom, Adriana, se você olhar quem está na mesa, essa sua teoria ela se desfaz, né? Nós estamos lá na mesa com senadores do Republicano, como o Mourão, como o Cleitinho, como a Damares, né? Nós temos lá progressistas, inclusive a líder do progressista, a senadora Tereza Cristina, né? Nós temos a posição do senador Jaime Campos e do senador Efraim, que é o líder do União Brasil, que, aliás, assinou hoje, ambos, né, o requerimento que pede a instalação do processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Então, sua apuração não foi muito adequada, né? Então, há uma declaração, inclusive, do próprio líder Ciro Nogueira, que já se somou à nossa obstrução, tanto na Câmara como no Senado, não apenas o PP, como também a União Brasil. O movimento está muito forte. Sim, senador. O que mostra que, na verdade, a gente não está discutindo aqui tarifas, a gente está discutindo aqui democracia. A gente está discutindo aqui o fato de que existe um juiz, né, que se arvorou como xerife do Brasil e está atropelando a lei e a Constituição brasileira para fazer justiça. Na verdade, sim, justiciamento. Senador... E na hora em que você tem uma lei que só serve ao seu inimigo, essa lei não interessa à sociedade brasileira. Sim, as lideranças que o senhor citou, não, algumas delas, inclusive ontem assim que saiu a prisão domiciliar, se manifestaram via tweet. Alguns até foram criticados, né, porque uma ala bolsonarista considerou que foram manifestações tímidas, mas a apuração de hoje, que eu insisto com o senhor, é que essas lideranças vão fazer uma parada estratégica para observar o que vai acontecer, para sentir o termômetro e consideram que, e foram as pessoas com quem eu falei, consideram que não é via ocupação da mesa da Câmara e do Senado que vai se resolver a questão. Mas, insisto com o senhor, dispararam críticas aí para todos os lados, inclusive para os filhos de Bolsonaro. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor agora, que é a seguinte. Uma interpretação é que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aí o filho, Flávio Bolsonaro, o senador, eles sabiam que a cautelar era clara em relação ao uso de rede social e teriam cavado essa decisão de Alexandre de Moraes. Qual é a posição, a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu acho que essa é uma versão que está sendo difundida na imprensa de que a vítima tem culpa por que foi agredida, né? É uma afirmação absolutamente, eu diria, desprovida de qualquer racionalidade. Tá? Eu estive com o presidente Bolsonaro em diversos momentos nos últimos dias, inclusive antes de viajar para o Rio Grande do Norte na quarta-feira. Tá? O presidente está debilitado, ainda sobre as sequelas da facada que levou. É uma pessoa com mais de 70 anos e que ele quer se submeter a uma prisão. Tá? Ele será submetido a uma prisão se for inexorável, mas o fará de forma voluntária, né? Eu acho que está se enxergando a alma no meio-dia. Tá? O presidente Bolsonaro está sendo vítima, né, de um inquérito inquisitorial, de um juiz parcial,
né, que tem reagido de maneira reativa às sanções que recebeu, porque, segundo os americanos que imputaram a ele a lei Magnitsky, né, ele ultrapassou direitos humanos, e isso é muito ruim para a imagem do Brasil. Nós temos um ministro da Suprema Corte imputado ao lado de criminosos, de facínoras, né, de torturadores, de pessoas que transgrediram a lei. Então, está faltando ao ministro Alexandre de Moraes equilíbrio. Tá? Não é possível se imputar ao presidente da República, a Bolsonaro, por exemplo, uma possibilidade de fuga. O presidente mora no local, aqui em Brasília, para quem não sabe, ali no Jardim Botânico. Todos os dias ele passa em frente a, sei lá, uma dezena de embaixadas. Se ele quisesse fugir do Brasil, já o teria feito há muito tempo. Então, no mínimo, forçar a barra, né, com deduções que não são compatíveis com a realidade, né, se querer colocar prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro, e que ele tenha dado causa a isso. E o mais grave ainda nesse processo é que o que foi dito pelo Alexandre, escrito, é que as manifestações populares que ocorreram foram feitas para coagir ou para constranger o tribunal. Bom, isso significa, vou repetir aqui, se decretar a morte da democracia. E a imprensa brasileira deveria entender que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou vocês acordam e entendem o que está acontecendo no Brasil, vai ser tarde demais. Nós não estamos aqui defendendo revolução nem ruptura institucional. Nós estamos propondo o tempo todo, estamos repetindo que a gente quer normalidade democrática, que cada poder faça a sua parte. Cabe ao Executivo aplicar sua agenda, ao Legislativo propor leis, fiscalizar o Executivo, e cabe ao Judiciário julgar as querelas. Inclusive essa ação de ontem contra o presidente Bolsonaro, novamente de ofício, atropelando até o Ministério Público, que é uma prática absolutamente comum do ministro Alexandre, que desconhece qualquer liturgia na maneira como aplica o que ele considera que é a lei de Alexandre de Moraes, porque tem tantas inovações que realmente fica difícil de entender o que é que está acontecendo na condução desse processo. Senador, para concluir com o senhor, eu sei que eu preciso liberá-lo, mas para concluir com o senhor, mais duas perguntas muito objetivas. A apuração junto à, equipe da presidência da Câmara é que o ambiente é zero para a votação do processo de anistia, do projeto de anistia. Queria saber do senhor se o senhor tem expectativa, mesmo vindo sinais de que pela presidência da Câmara não há caminho para colocar isso em pauta agora. E a outra questão também não há excessos do lado de Eduardo Bolsonaro, que está fora do país, defendendo abertamente sanções contra ministros do STF e, inclusive, contra o país, contra a economia brasileira? Bom, vamos separar as coisas. Vou começar pela última pergunta que você me faz. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há 3 ou 4 meses, denunciando as arbitrariedades que estão sendo cometidas no país pelo ministro Alexandre de Moraes. Os excessos estão sendo praticados aqui no Brasil. Tá? Isso é uma coisa. Eu não vi o Alexandre de Moraes defendendo sanções contra o país. As sanções aconteceram contra o Brasil, como aconteceram contra dezenas de países em todo o mundo, não foi apenas contra o Brasil. É verdade, sim, que no caso do Brasil teve um componente político, então isso ficou um pouco mais forte. Mas o culpado desse componente político, em muitos aspectos, são os próprios excessos do judiciário, que ultrapassaram as leis americanas, né, na hora em que entraram com ações contra cidadãos e empresas americanas em solo americano, desconhecendo a legislação pátria. E especificamente a situação do presidente Lula, que não tem perdido a oportunidade de falar mal do Trump e da sua política e dos americanos, de uma forma absolutamente atabalhoada, porque ele deveria ser alguém que tem que conduzir a política externa brasileira com equilíbrio, não com ideologia. Tá? E mais, a esquerda fez isso a vida inteira. Os principais expoentes da esquerda, do PT, percorreram organismos multilaterais no mundo inteiro, OEA, Tribunal Penal Internacional, ONU, denunciando o governo brasileiro, o judiciário brasileiro, de 2017 a 2020, 2021, em função da questão da Dilma e a questão do Lula, dizendo que o judiciário brasileiro havia cometido, junto com o executivo, um golpe contra as instituições e pedindo sanções contra o país. Então, se naquela época era lícito se demandar sanções estrangeiras contra o país, agora não é mais. Então está tudo relativizado, né? A segunda questão que você me faz é que você recebeu sinais. Ora, a política é a arte do possível. Tá? Nós temos hoje
pouco mais de 200 deputados do PL, do União Brasil e do Partido Progressista, que representam 40% da Câmara dos Deputados, num processo de obstrução com uma pauta clara. Tá? Então, na hora que o presidente da Câmara chegar, ele vai se deparar com essa situação. Eu estou falando de 3 partidos com o núcleo central e lhe asseguro que tem vários integrantes de outros partidos que darão seguramente uma maioria nesse processo. O presidente Hugo Mota é uma pessoa com sensibilidade e está governando pares. Isso aqui não é uma questão hierarquizada de ter um comandante que dá ordem aos demais membros da Câmara dos Deputados. Ele está governando pares. Ele vai verificar qual é a situação política e vai tomar decisão de acordo com a situação política. Agora, o mais grave disso tudo, Adriano, é que a gente sabe, pelo que vocês propalam, pela imprensa fala, que a anistia não está sendo votada porque o judiciário não quer. Ora, se o Poder Judiciário tutela o Legislativo brasileiro, tem alguma coisa muito errada e não dá para banalizar. A gente tem que denunciar isso. A gente tem que denunciar a questão da intervenção de um poder sobre outro poder, porque isso desequilibra a democracia liberal. Isso é uma intervenção indevida e absolutamente descabida. Né? Então, vamos votar, vamos ver quem tem voto. Não dá para o judiciário se meter no legislativo dessa forma e impedir que um processo tão importante como esse seja votado e os parlamentares possam se manifestar diante da sociedade. Senador, quero te agradecer muito a participação aqui no Entre Nós. Senador Rogério Marinho, falando ao vivo aqui na Rádio Band News FM e na Band News TV. Obrigada, Caian, pela entrevista. Agradece o senador por falar com a gente. Até uma próxima oportunidade.